a melhor rádio do Brasil. Essa onda pega. Baixe o aplicativo Mixidade no Play Store e acesse o melhor portal de notícias e entretenimento. Se atualize com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Rádio Mixidade, a melhor programação. Uma mensagem de otimismo para um dia melhor. Mensagem do dia. Mensagem do dia. Não veja as pessoas pelos seus erros e imperfeições. As deficiências, os maus procedimentos, os aspectos condenáveis de uma pessoa são processos em extinção. As suas virtudes, qualidades e capacidades são processos em expansão. Então, por que ver em uma pessoa o que tende a se extinguir? Tenha em conta nas pessoas a bondade, o caráter, a elevação, pois destinam-se a crescer. Vendo-as assim, você exercita virtudes em si, pois só as enxerga nos outros o que se traz por dentro. Exercita as próprias qualidades que vêm e as vê a qualidade dos outros. Pensamento do dia. Deus fala conosco. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, versículos 2 e 3. A oração envolve duas pessoas, nós e Deus. É um diálogo e não um monólogo. Nós falamos com Ele e Ele também fala com a gente por meio da leitura da Bíblia. Mas nem sempre recebemos o que pedimos a Deus em oração. Isso não significa que Deus é injusto, mas que nosso pedido não está de acordo com a vontade dele. Por isso, além da oração, é necessária a prática da leitura bíblica para nos familiarizarmos com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Assim, devemos agradecer a Deus pelo que não recebemos. Se não recebemos, é porque ainda não era a hora, ou não seria verdadeiramente bom para nós. Creia! Assim diz a Bíblia. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso 8. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Um programa apresentado por Cleiton Basso. Momento fé no Criador, a vida com o Salvador, seu nome é Jesus. Você sente que precisa de incentivo? Você precisa apenas parar aos pés da cruz e lembrar-se disto. O Criador das estrelas preferiu morrer por você a viver sem você. E isso é um fato. Está escrito em 1 João 2,15: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O mundanismo está sendo vastamente mal compreendido por muitos cristãos. Existem certos elementos da vida diária que não são pecaminosos, mas que levam ao pecado se abusados. Abuso significa literalmente o uso excessivo de coisas legais que então se tornam pecado. O prazer é legal no seu uso, mas é ilegal no uso excessivo. A ambição é uma parte essencial do caráter verdadeiro, mas ela deve ser fixada em objetos legais e exercitada em proporções próprias. Nossos trabalhos diários, ler, vestir, fazer amizades e outros aspectos similares da vida são todos legítimos e necessários, mas eles podem se tornar facilmente ilegais, desnecessários e perigosos.
As necessidades da vida são absolutamente essenciais, mas elas podem facilmente levar à ansiedade. Trabalhar para ter dinheiro é necessário para a vida diária, mas ganhar dinheiro muitas vezes leva a pessoa a amar o dinheiro e logo depois a contaminação das riquezas entra e estraga a nossa vida espiritual. Mundanismo não está confinado a uma categoria particular ou uma circunstância da vida, mas mundanismo é um espírito, uma atmosfera, uma influência, permeando toda a vida na sociedade humana e contra o qual devemos nos guardar cuidadosa e constantemente. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ela também nos avisa que o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está em 1 João 2,17. Devemos nos levantar para Cristo. Isso não significa que na sociedade seremos esnobes ou teremos um complexo de superioridade, a fim de que não estejamos em perigo de um orgulho espiritual que seria mais terrível que o mundanismo. Mas hoje existem tantos cristãos praticantes que andam de mãos dadas com o mundo que é difícil mostrar a diferença entre o cristão e o pecador. Nossas vidas devem mostrar quem somos e a quem servimos. Pense nisso. Momento Fé no Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nosso Deus e Pai, se tivermos de ser rigorosos em uma área de nossas vidas, faze com que sejamos rigorosos apenas no nosso amor e serviço por Ti, Pai. Ajuda a todo mundo a saber que Tu és nossa paixão, nossa vocação, nossa diversão, Pai, nosso desejo, nossa obsessão. Dedicamos nossas vidas a Ti, Pai, e viemos a Ti através de Jesus. Amém. Que privilégio ter a mesma mão que fez o universo e espalhou as estrelas, escrevendo seu nome no livro da vida. Louve a Deus por isso e declare agora Cristo como seu Senhor e Salvador, buscando a partir daqui o perdão e uma vida correta. Deus alegra-se por todo aquele que assim desejar de todo o coração. Momento Fé no Criador. No ar, 1 minuto com Deus. Olá, povo querido. Deus nos fez perfeitos, mas a queda humana, o pecado, trouxe uma série de horrores para o ser humano, inclusive para a sua própria vida. Mas mesmo passado milhares de anos após a queda de Adão e Eva, nós ainda hoje sentimos em nosso corpo alguns desajustes provocados pela queda humana. Por exemplo, nosso corpo não foi preparado ou programado para mentir. Então, toda vez que nós mentimos com a boca, o corpo denuncia. Vou dar aqui um exemplo, já falei sobre isso aqui. Uma criança, quando mente, imediatamente ela costuma levar as mãos à boca ou aos olhos, porque o corpo está denunciando a mentira. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá a polícia usa o polígrafo, que é uma máquina que detecta a mentira, as reações do corpo diante da mentira. Outra coisa que o nosso corpo não está programado para tratar é com o estresse e com a ansiedade. Toda vez que o estresse ou a ansiedade bate na porta do nosso coração, nosso corpo reage imediatamente com algumas doenças que são arrasadoras para o ser humano. Por quê? Porque não fomos programados para lidar com isso. Aí o nosso corpo não aguenta. O assunto é tão sério que a Bíblia trata sobre isso em vários momentos. Está em 1 de Pedro, capítulo 5, quando ele fala que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus também disse: não se preocupem com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. A ansiedade é sofrer antecipadamente eventos futuros. Então lembre-se, seu corpo não está programado para lidar nem com estresse e nem com ansiedade. Coloque elas diante do Senhor e viva com saúde e em paz. Que Deus te abençoe. E lembre-se, Deus está cuidando de todas as coisas. Você ouviu 1 minuto com Deus,
com o pastor Melqui. Em 3 segundos, você ouve mais um momento especial. Minuto de sabedoria, poucas palavras que dizem muito. A vida é maravilhosa se você não tem medo dela. Charles Chaplin. Minuto de sabedoria. Agora com Wilson Tinonim. Pense nisso. Temer, ou seja, respeitar ou reconhecer a Deus, não é tudo o que podemos fazer de melhor. Acima de tudo, é preciso amá-lo de todo o coração. Senão, podemos estar indo numa contramão. Imagina um tipo de temor do nível de demônios. É o que fazem. Temem ao ponto de estremecerem, mas não obedecem. Uma mulher disse-me que está com seu marido há 35 anos. Nunca o traiu, faz a comida que ele gosta, passa sua roupa de acordo com sua preferência, procura servi-lo da melhor maneira possível, mas mesmo assim nunca o amou. Então é possível estar junto, andar junto, respeitar, honrar e mesmo assim não amar. Obedecer a Deus é algo bom e necessário, mas sem amor as coisas não passam do campo da religiosidade. O primeiro mandamento continua sendo a base de tudo, e Jesus falou sobre isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ei, que acima de tudo que a gente estiver disposto a dar a Deus, que o amor a Ele esteja em primeiro lugar. Que neste dia, o bom Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Amém. Você ouviu com o pastor Wilson Tinonim. Pense nisso. Você vai ouvir e pensar em 3 segundos. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Romanos 7,18. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. Pai, ajuda-me a ser grato por tua provisão e a encorajar as pessoas que estão ao meu redor. Olá, querido amigo do Pão Diário, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Hoje vou ler o texto de Peter Shen com o título O Poder do Encorajamento. Quando pequeno, Benjamin West tentou desenhar um retrato de sua irmã, mas fez apenas rabiscos. Sua mãe viu sua criação, beijou-o na cabeça e comentou: "Ora, é a Sally." Mais tarde, ele diria que foi aquele beijo que o fez tornar-se um artista e o grande pintor norte-americano que foi. O encorajamento é algo poderoso. Como uma criança aprendendo a pintar, Paulo não teve muita credibilidade no início de seu ministério, mas Barnabé confirmou o chamado dele. Foi pelo encorajamento de Barnabé que a igreja aceitou Saulo como cristão. Barnabé também incentivaria a incipiente igreja de Antioquia, ajudando-a
a tornar-se uma das mais influentes no livro de Atos. Esta passagem a encontramos em Atos 11, capítulos 22 a 23. E foi através do encorajamento de Barnabé e de Paulo que a igreja de Jerusalém aceitou os gentios convertidos como cristãos. Portanto, de muitas maneiras, a história da igreja primitiva é realmente uma história de encorajamento. Deveríamos aplicar isso à nossa vida. Podemos até pensar que encorajar significa apenas dizer algo de bom a alguém, mas se pensarmos dessa forma, deixamos de reconhecer o poder duradouro que o encorajamento possui. Ele é um dos meios pelos quais Deus molda a nossa vida individualmente, assim como a vida da igreja. Agradeçamos a Deus pelos momentos em que recebemos encorajamento e esforcemo-nos para transmiti-lo aos outros. Querido amigo, o encorajamento moldou sua história de vida de alguma forma? Reflita sobre isso. Aqui foi Clarice Fogaça com a mensagem do dia. Devocional diário. Uma palavra de Deus ao seu coração. Deus será conosco. Espada pelo Senhor e por Gideão. Juízes 7 e 20. Gideão ordenou que seus homens fizessem duas coisas. Ordenou-lhes que, tendo uma tocha coberta por um cântaro de barro, no momento certo, ao verem determinado sinal, todos quebrassem o cântaro e deixassem a luz brilhar. Em seguida, deveriam tocar as trombetas e gritar: Espada pelo Senhor e por Gideão. Isto é exatamente o que todo crente tem de fazer. Primeiramente, você tem de brilhar. Quebre o cântaro que obstrui a sua luz. Lance fora o alqueire que tem ocultado a sua lâmpada e resplandeça. Resplandeça a sua luz diante dos homens. Permita que suas obras sejam tais que, ao olharem os homens para você, percebam que você tem estado com Jesus. Depois, tem de haver o som da trombeta. Deve haver esforços ativos na colheita de pecadores por meio da proclamação do Cristo crucificado. Leve o Evangelho aos perdidos. Leve-o à casa dos perdidos. Ponha o Evangelho no caminho deles. Não permita que eles escapem de ouvi-lo. Toque as trombetas ao lado de seus ouvidos. Lembre-se, o verdadeiro grito de guerra da igreja é o lema de Gideão: Espada pelo Senhor e por Gideão. Deus tem de fazê-lo. É uma obra dele mesmo. Mas não podemos ficar em ociosidade. Devemos agir. Espada pelo Senhor e por Gideão. Se apenas gritamos espada pelo Senhor, seremos culpados de presunção inativa. E se gritarmos espada por Gideão, apenas manifestaremos confiança idólatra num braço de carne. Precisamos misturar os dois em harmonia prática. Espada pelo Senhor e por Gideão. De nós mesmos nada podemos fazer, mas com a ajuda do nosso Deus podemos fazer qualquer coisa. Portanto, em seu nome, determinemos que avançaremos pessoalmente e serviremos com nossa tocha flamejante e com o som de nossa trombeta, som de séria declaração e testemunho. Deus será conosco. Os inimigos serão lançados em confusão. O Senhor dos Exércitos reinará para sempre e sempre. Você ouviu Devocional Diário.
Baixe o aplicativo Mixidade no Play Store e acesse o melhor portal de notícias e entretenimento. Se atualize com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Contato pelo WhatsApp DDD 88994511845.